Boa noite, pessoal. Hoje a gente acompanhou no Brasil inteiro manifestações antifascistas. Algumas pessoas de esquerda, alguns partidos, alguns movimentos sociais, as torcidas de futebol de alguns clubes, que já desde o último domingo havia resolvido fazer o ato antifascista na Avenida Paulista. Resolveram dar uma lição belíssima nas ruas, que é o chão específico para nós da esquerda. A luta de classes se faz no chão da história, nas ruas. Nós estávamos mais recuados, com medo da pandemia, e ainda estamos, né? Eu, por exemplo, não pude ir às ruas porque eu tenho asma, sou de grupo de risco, e os meus pais têm mais de 70 anos e têm problemas de saúde, mas respeito todos os companheiros e companheiras que foram às ruas hoje no Brasil inteiro por uma manifestação antifascista para conter o crescimento do fascismo no Brasil. Aliás, nós estamos vivendo um momento histórico onde o mundo inteiro se levanta para questionar o racismo a partir do assassinato covarde do George Floyd nos Estados Unidos. O mundo está se levantando num movimento belíssimo contra o fascismo. Aqui no Brasil, nós vimos a importância da quantidade de gente que nós colocamos nas ruas hoje, para intimidar o grupo dos 300, da Sarah Vinten, que estava ali na Praça dos Poderes, e para intimidar e botar para correr aquela meia dúzia de gato pingado que estava indo aos domingos na frente do Palácio do Planalto ser recebido e ovacionado pelo presidente da República e seus ministros. É assim que a gente combate o fascismo. Nas ruas, disputando com eles e botando para correr, porque nós precisamos derrotar essa onda fascistizante, essa ideologia fascista, em que já observamos, inclusive, dentro do próprio governo brasileiro, embora não possamos dizer que vivemos um regime político fascista. Pois bem, o que eu gostaria de trazer hoje é a história da FUA, já que nós estamos falando tanto em frentes antifascistas. Nós tivemos um exemplo na história do Brasil, curto, mas importantíssimo, que foi a Frente Única Antifascista, também chamada de FUA, F-U-A, que existiu entre 1933 até o final do ano, dezembro de 34, para enfrentar o fascismo histórico do Brasil da década de 30, que era o integralismo. Pois bem, é importante recuperar essa história da FUA. A Frente Única Antifascista, ela surge em 1933. A ideia era unir as esquerdas num projeto de combate ao integralismo. Começa em São Paulo, em torno ali da Liga dos Comunistas e do Partido Socialista Brasileiro de São Paulo, que vão fazendo os preparativos, e ela é fundada dia 25 de junho de 1933, num ato político no Salão da Legião Cívica, 5 de julho, em São Paulo. Quem presidiu o ato de fundação da FUA foi o dirigente do Partido Socialista Brasileiro Paulista, Francesco Frola. Participavam o Partido Socialista Brasileiro, PSB Paulista, o Grêmio Universitário Socialista, a União dos Trabalhadores Gráficos, a Liga Comunista, a Seção Paulista do Partido Socialista Italiano, a Bandeira dos 18, o Grupo Socialista Giacomo Matteotti, o Grupo Itália Libera, a revista O Socialismo e os jornais O Homem Livre e A Rua, que eram jornais da Frente Única Antifascista, no combate ao integralismo. Os anarquistas, eles não aderiram formalmente, mas deram apoio e participaram também dos atos contra o integralismo brasileiro naquele momento.
O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, não participou da fundação, porque o PCB ainda estava seguindo uma linha sectária, que foi a linha da Terceira Internacional, o Congresso de 1928, onde eles tomaram uma posição lá na Internacional de uma frente sectária, onde, inclusive, a social-democracia era tida como a ala equiparada ao fascismo na Europa. Então, essa posição era de que os comunistas não deviam fazer aliança com outros setores, com outras correntes, com outros movimentos políticos. Essa posição só vai mudar em 1935, na Terceira Internacional. Mas no Congresso de 28 tem essa posição mais sectária. Então o PCB não participa porque desprezava justamente essa proposição de uma frente mais ampla de alianças com outras correntes da esquerda. Né? Até 1934, os trotskistas se consideravam do PCB e não queriam que o PCB se mantivesse isolado, mas que viesse para a FUA, para a Frente Única Antifascista. Ao mesmo tempo que o Partido Comunista não veio de início e não participou da fundação, eles criaram um comitê antiguerreiro contra a guerra imperialista e subsidiariamente contra o fascismo. Ou seja, o PCB criou uma espécie de concorrente para a Frente Única Antifascista. A FUA, ela organizava manifestações públicas em espaços fechados ou abertos, né? Preparava contracomícios no mesmo lugar que os integralistas iam realizar os seus. Os integralistas também interviam nas suas manifestações públicas, também eles iam para o enfrentamento os companheiros da Frente Única Antifascista procurando intimidá-los. Os maiores confrontos foi em novembro, entre novembro e dezembro de 1933. Né? Dia 14 de novembro, tinha um comício da Frente Única Antifascista na Associação das Classes Laboriosas, com mais de 1.000 participantes. Esse comício foi invadido pelos integralistas. Já no dia 15 de dezembro, os integralistas marcaram um comício deles e a Frente Única Antifascista também foi lá fazer seu contracomício no mesmo local. Dia 3 de outubro de 1934, houve um violento conflito em Bauru. Era o aniversário da Revolução de 30 e haveria ali uma palestra do Plínio Salgado, que era o grande nome do integralismo brasileiro, e aí a FUA vai lá fazer seu contracomício, né? Com palavras de ordem antifascistas. Os ânimos foram se exaltando, houve tiroteio, um morto e 4 feridos. Dia 7 de outubro de 1934, houve uma comemoração do Manifesto Integralista. E aí era essa espécie de atos políticos, de comícios políticos, sempre um marcando e indo lá no mesmo lugar que o outro marcava e fazendo os seus enfrentamentos e os seus combates na rua. De um lado, a Ação Integralista Brasileira. Do outro, à esquerda, a Frente Única Antifascista, a FUA. O Partido Comunista, que eu falei já agora há pouco, no primeiro momento tinha rejeitado a ideia de uma frente única, ele agora entra para a frente e começa a reclamar, inclusive, a paternidade da frente para si. Portanto, de um lado, você tem aí, pela primeira vez na história, todas as forças antifascistas juntas. Todas as forças à esquerda, com suas diferenças, evidentemente, mas o inimigo comum naquele momento era derrotar o fascismo, no caso, o nosso integralismo, e o governo Vargas, né, que era um governo também ditatorial. Né? Portanto, você tem, pela primeira vez na história do Brasil, uma frente única que reunia socialistas, comunistas, trotskistas, anarquistas, liberais, né, que tinha como um único inimigo, o inimigo comum naquele momento era o fascismo. O evento mais símbolo dessa luta foi a Batalha da Praça da Sé, dia 7 de outubro de 1934. Nessa batalha morreu um jovem militante, Tobias, né, e houve uma campanha política naquele momento contra o governo Vargas.
a repressão do governo Vargas. Aí no dia 9 de novembro de 1934, foi publicado no jornal A Pátria um abaixo-assinado de cidadãos cariocas e paulistas pedindo a formação de uma comissão jurídica popular, né, de inquérito para apurar e julgar a morte do jovem militante. 410 cidadãos declararam apoio, 48 médicos, 33 advogados, 32 jornalistas, 30 operários e 20 estudantes. Em dezembro de 1934, houve a adesão dos sindicatos e partidos de outras regiões, né? E agora não mais apenas, o que estava em questão agora não era mais apenas o julgamento popular do caso do assassinato do militante Tobias, mas começava uma questão mais ampla de denúncia de desaparecimentos de lideranças sindicais e políticas, e aí a reação e a resistência da esquerda passa a ser como um todo, incluindo aí o regime varguista, que já começava, de certa forma, a ter seu fechamento, né, aos poucos. Depois vem 1935, com as rebeliões comunistas, né, já tem estado de sítio e lei de segurança nacional, e em 1937 o Vargas vai fechar e dar o golpe de Estado em 1937. Né? Portanto, em janeiro de 1935, o governo Vargas interditou qualquer possibilidade de uma comissão jurídica popular de inquérito, né? E aí surge uma ideia de um novo movimento antifascista, anti-imperialista e antigetulista, que é a Aliança Nacional Libertadora. Portanto, a FUA, ela deixa de existir, final de dezembro de 1934, janeiro de 1935. A FUA era uma experiência do passado. A partir dali, o que nós vamos ter é outro grande movimento de frente única, ampla, antifascista, que seria a Aliança Nacional Libertadora.